E aí, vamos continuar aqui a análise? Agora a gente vai passar a falar da aplicabilidade do princípio da insignificância em cada um dos delitos, em cada um, todos eles não, mas nos mais importantes, nos que têm mais incidência nas provas, legal? Então a gente já estudou na aula passada o que é o princípio da insignificância. Eu quero que você grave bem esses conceitos. Primeiro, que é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade, ou seja, não está em lei, mas ela exclui a tipicidade. Qual tipicidade? A tipicidade material. Lógico, logo, depois de excluir a tipicidade material, nós temos a exclusão da tipicidade em sentido amplo, ou seja, a tipicidade é composta da tipicidade formal, subsunção da conduta do fato praticado à norma jurídica, princípio da legalidade, ou seja, tem que estar previsto em lei em sentido estrito, e isso é tipicidade formal. Vencida a tipicidade formal, nós analisamos a tipicidade material, se aquele crime ali, se aquele ato de fato lesionou o bem jurídico relevante, ou pelo menos expôs a risco algum bem jurídico relevante. Então, aqui também nós temos uma discussão a respeito dos crimes de perigo, né? Os tipos penais se dividem em crimes de resultado e em crimes de perigo, né? Crimes materiais e crimes de perigo. Os crimes materiais, beleza, tranquilo, tem um resultado naturalístico. Os crimes de perigo se dividem em perigo abstrato e perigo concreto. Então, isso a gente vai estudar mais para frente também, mais adiante, quando nós formos falar da teoria do crime. Mas, nesse momento, eu quero que você entenda isso, né? Que a tipicidade material ela é uma causa, ela pode ser excluída a partir da aplicação do princípio da insignificância, utilizando os requisitos que nós já falamos, né? Lá do Mari, requisitos objetivos, subjetivos, tudo na aula passada aí. Vamos analisar agora alguns crimes específicos, né? Os crimes que têm mais relevância nas provas, se é possível ou não a aplicação do princípio da insignificância, e se há alguma divergência entre os tribunais, que isso também ocorre bastante. Às vezes o STF entende que é aplicável, o STJ entende que não, então nós temos que saber isso. Se a sua prova for uma prova um pouco mais aprofundada, ou se você tiver intenção aí de fazer concursos de carreira jurídica, delegado, Ministério Público, promotor, alguns concursos mais agressivos, né? Até de repente agente, investigador da Polícia Federal, né? Pode ser que o examinador pese um pouquinho a mão aqui, principalmente nos entendimentos simulados, tá? Os simulados são mais relevantes para os concursos. Para outros já vai ser mais difícil, porque como tem muita discussão, o examinador vai evitar cobrar, porque isso pode alterar a qualquer momento, né? Pode ser fruto aí de anulação a questão. Então ele vai tentar cobrar de você aquilo que é mais pacífico. Isso que nós vamos fazer aqui, vamos trabalhar com alguns deles, tá? Então dá uma olhadinha aí, né? Andando um pouquinho no conteúdo aqui, a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes específicos. Só passe para esse tópico se você já estiver aí com confiança a respeito do princípio da insignificância. Se você já estiver entendido bem o que ele é, como funciona, quais são as regras, porque a partir disso você consegue entender se ele é aplicável ou não a cada um desses casos que a gente vai trabalhar aqui. Porque você já vai ter entendido a lógica dele, né? A lógica de aplicação ali. Né? O que é o princípio da insignificância, o seu conceito, natureza jurídica e os requisitos para a sua aplicação. Legal? Tanto os objetivos quanto os subjetivos. Vamos analisar agora aqui alguns delitos, né, em que há ou não aplicabilidade. Né? Vejam, crime de roubo, né, e demais crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa. Isso aqui é pacífico, tá? Não se aplica o princípio da insignificância. Aqui a conduta do agente tem uma reprovabilidade muito maior, não há inexpressiva relevância jurídica do fato, não. Então aqui no caso que envolve crimes que têm violência, né, crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, não há aplicabilidade do princípio da insignificância, ainda que sejam crimes que não tenham fortemente atentado ao bem jurídico tutelado. Por exemplo, um crime de ameaça. O cara faz uma ameaça ali que pode ser considerada insignificante, né? Uma ameaça ali difícil de ser concretizada ou algo nesse sentido. Eu poderia pensar em aplicação do princípio da insignificância? Não, porque se teve grave ameaça à pessoa ou violência, a rigor,
nós não poderíamos aplicar o princípio da insignificância. Legal? Crimes hediondos e equiparados? Também não, tá? Hediondos e equiparados, 8072 de 90, ou equiparados, né? Aqui também, os TTT, né? Tráfico, tortura e terrorismo, e os hediondos, eu não posso aplicar o princípio da insignificância, pelo mesmo motivo. A reprovabilidade da conduta é tão grande que a própria Constituição Federal determinou que esses crimes fossem penalizados, que houvesse uma sanção penal com relação a esses delitos. Então não há o que se falar em princípio da insignificância, ok? Beleza? Então, esses dois casos aqui, pacífico, tranquilo, tráfico, terrorismo, tortura e hediondos, e crimes que têm violência ou grave ameaça, eu não vou aplicar, não há incidência do princípio da insignificância, eu não tenho nem que analisar os demais requisitos, ok? Crimes contra a administração pública. Aqui nós temos alguma divergênciazinha, tá? Administração pública. Para o STJ, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Por quê? Ainda que seja um fato ali, à primeira vista, bagatelar, por exemplo, um servidor público comete um crime de peculato. Peculato de 100 folhas de papel, ele vai lá e imprime um trabalho para ele particular. Isso caracteriza improbidade administrativa? Sim. Caracteriza crime de peculato? Sim. Posso aplicar insignificância? O STJ entende que não. Por quê? Porque quando nós analisamos o bem jurídico tutelado, não é apenas o valor patrimonial, não é apenas o valor material, e sim toda a administração pública, todo o respeito à administração pública, ou seja, há um bem aqui transindividual que estaria em jogo, que estaria em análise. Então, para o STJ, não se aplica o princípio da insignificância para crimes que envolvem a administração pública, ou seja, não há possibilidade de eu excluir a tipicidade material, ainda que seja ínfima a lesão ali, ínfimo valor econômico do bem, mas a lesão ao bem jurídico sempre vai subsistir, porque não estamos tutelando apenas o patrimônio público, nós estamos tutelando a própria administração pública, a probidade administrativa, a moralidade administrativa, que são valores, que são bens intangíveis, que são bens que não são quantificados em valor monetário. Essa é a lógica do STJ para crimes que envolvem a administração pública. Inclusive, temos súmula nesse sentido, tá? Como eu falei para vocês, quando tem súmula, é um pouco mais importante você saber a diferença, principalmente na aplicação. Então, o STJ entende que não. Temos a súmula 599 nesse sentido. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Beleza? Então, é um requisito bastante objetivo do STJ. Envolveu crimes contra a administração pública, não se aplica. Já o STF entende que há possibilidade sim, em casos excepcionais, tá? Em casos excepcionais, como o exemplo que eu te dei. O cara que vai lá e imprime um trabalho na repartição pública, um trabalho lá da faculdade, um trabalho do colégio, ou seja, ele subtrai ali algumas folhas de papel. Nesses casos excepcionais, para o STJ, é possível a aplicação do princípio da insignificância. Então, o STF entende que sim e o STJ entende que não, de acordo com a súmula 599 aqui do STJ, e esse julgado aqui, por exemplo, paradigma para você aqui do STF, o HC 110.475 vai dizer nesse sentido, legal? Então, já anote aí, crime contra a administração pública, nós já temos uma incongruência aí entre o STF e o STJ. Porte de droga para consumo pessoal, artigo 28 da Lei 11.340, Lei Antidrogas. Veja, tenha em mente que no Brasil o consumo de drogas não é crime, tá? O crime é você portar uma pequena quantidade de drogas, né? Ou, a depender do caso, né? Não existe também a quantificação específica, mas é você portar drogas para consumo pessoal, ou seja, portar drogas sem a intenção de mercância, sem a intenção de venda. O crime é você estar portando as drogas. Esse delito, ele tutela o quê? Ele tutela a saúde em geral, da coletividade, tá? Também é um crime que nós chamamos de crime de lesão, né? Ou seja, crime não é um crime de lesão, ele é um crime potencialmente de lesão, é um crime de perigo, tá? Perigo
abstrata, ou seja, eu não preciso ter uma efetiva observância de uma lesão ao bem jurídico tutelado. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado aqui é a saúde pública. Então, é um crime que nós chamamos de crime de perigo. A mera conduta do agente ali já consuma o delito. Eu não preciso de um resultado material. Eu não preciso observar alguém que está lá com problema de drogas em decorrência daquela conduta que ele teve. Não, não, não. Eu só preciso ter a conduta ali. É um crime de lesão. Não é um crime de lesão, é um crime de perigo que não exige a lesão ao bem jurídico tutelado. Beleza? Então, esse delito tem essa celeuma. Né? Por quê? Ele é um crime que é da sua própria natureza, né? Ele é um elementar do crime dele, é a pouca quantidade. Então, como que eu vou aplicar o princípio da insignificância se eu já tenho como pressuposto para o porte de drogas para consumo pessoal, do artigo 28 da Lei de Drogas, a pouca quantidade? Então, o que entende? O STJ entende que não é possível a aplicação do princípio da insignificância nesse caso, tá? Porte de drogas para consumo pessoal, entende que não. Já o STF, novamente, entende que sim. Em situações excepcionais, você pode sim aplicar o princípio da insignificância para porte de drogas para consumo pessoal. Legal? Como eu falei, não tem como a gente entrar aqui em muitos detalhes sobre os tipos penais. Por quê? Porque isso aqui você vai estudar na hora que você for estudar os crimes em si. O professor que for trabalhar com você essa matéria, ele já deve trabalhar a possibilidade ou não da insignificância, a classificação do tipo penal, como eu falei para você, se é um crime de perigo, se é um crime de resultado. Legal? Então, você tem que analisar todos esses detalhes aí antes de determinar se o crime vai ser ou não passível de incidência do princípio da insignificância. Por quê? Vem comigo aqui para eu fazer você raciocinar comigo aqui. A insignificância analisa a tipicidade material. Tipicidade material é o quê? É a lesão efetiva ao bem jurídico. Legal? Isso você já entendeu, eu tenho certeza. Nós temos duas espécies de crimes. Nós temos os crimes de resultado, crimes naturalísticos, com resultado naturalístico, ou seja, ele exige um resultado naturalístico para que ele possa ser concretizado, para que a gente possa ter, tem que ter uma prova de materialidade, né? Isso aí é obtida a partir do resultado naturalístico. Por exemplo, o crime de furto. Né? O crime de furto. Qual que é a prova do crime de furto? É a subtração efetiva do bem da vítima ali. É um crime patrimonial. Legal? Então esse é um crime de resultado. Ele exige um resultado naturalístico. E existem crimes que são crimes que nós chamamos de crimes de perigo. Né? Crimes de perigo. Ou seja, eles não exigem um resultado naturalístico. A própria conduta do agente em si de expor aquele bem a perigo ou de trazer alguma potencialidade de lesão de um bem a um perigo, já é passível da tutela penal. Então são crimes em que o legislador ele fala, esse crime aqui ele é tão relevante para a gente que nós vamos tutelar algo que nem aconteceu ainda, nós vamos evitar que o crime ocorra, que o mal maior ocorra. Então por isso nós chamamos que são crimes de perigo. Pode ser de perigo abstrato ou perigo concreto. Não vamos entrar nisso agora que não é interessante para a nossa aula. Mas crime de perigo, então, não tem uma lesão efetiva. Ele tem uma potencial lesão efetiva a um bem jurídico. Por exemplo, o tráfico de drogas. Qual que é o bem jurídico tutelado aqui no tráfico de drogas? É a saúde pública, é incolumidade pública. Então perceba que aqui nós não precisamos ter uma efetiva, ou seja, não precisamos comprovar o nexo causal, né, entre a conduta do cara que trafica drogas e um prejuízo à saúde pública de verdade. Eu não preciso falar assim, olha só, essa conduta aqui de transportar 100 kg de maconha causou um prejuízo de tantos reais ou causou a internação de tantos usuários de drogas. Não preciso. Isso é presumido. A própria lei presume. Então é essa que é a grande dificuldade em você aplicar a insignificância a crimes que são de perigo, que não tem uma lesão efetiva. Então, por isso que há, às vezes, essa dicotomia. Inclusive, parte da jurisprudência, parte da doutrina, na verdade, entende que esses tipos de crimes seriam até inconstitucionais, por ferir o princípio da alteridade, o princípio da ofensividade. Legal? Então, vamos lá. Voltando aqui, isso aqui só para você raciocinar. Professor, está muito complicado, isso está muito complexo. Não precisa se dedicar a esses temas que eu estou te falando aqui, não. É só para você entender o contexto. Se você, aquilo que eu te falo, ó, isso é importante, você tem que saber isso. Legal. Por quê? Porque eu estou dando aula aqui para vários tipos de pessoas. Estou dando aula aqui, o meu pensamento é esse, para atender quem está começando na matéria e atender quem já tem um tempo de caminhada. Então eu preciso pensar em todo mundo. Se para você tudo isso que eu falei agora aqui é muito novo, muita novidade,
não se preocupe com isso. Nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Mas você que é um cara mais cascudo, que já está estudando, opa, eu me lembro disso aí, já estudei isso, estou revisando, estou acessando essa ferramenta nova aqui para aprender um pouco mais. Então a nossa ideia aqui é abarcar todo mundo, trabalhar com todas as possibilidades. Bacana? Então, se você não consegue captar muito bem isso aí, ou se o seu concurso não é um concurso de nível muito alto, não se preocupe. Agora, se você já estudou, então você já consegue visualizar esses temas que eu falei para você. Tá? Quando eu falo, ó, tem que saber isso, né? E pão, queijo, queijo. Então o que a gente está falando aqui? Tem que saber os crimes que aplica ou não aplica. Se o STJ aplica ou não aplica. Você não precisa ficar tentando entender, né, aprofundadamente o que é o crime, o porquê que aplica e por que não aplica. Se você já está no nível mais avançado, legal fazer isso. Se não, aprenda aqui a regra básica. Que a gente fala para você, ó, isso tem que saber de qualquer jeito. Bacana? Então vamos lá, vamos continuar. O crime de descaminho, tá? Crime de descaminho do artigo 334 do Código Penal. Isso aqui já está pacificado, tá? O que é o descaminho? O descaminho é o crime de você adentrar no território nacional com uma mercadoria permitida que pode circular dentro do território nacional, contudo, sem recolher os tributos necessários, sem pagar os tributos necessários. É um crime que, apesar de estar lá nos crimes contra a administração pública do Código Penal, é classificado pela doutrina e jurisprudência como um crime contra a ordem tributária, tá? É um crime contra a ordem tributária. Então, tanto o descaminho quanto os demais crimes contra a ordem tributária, isso já é pacífico também, tanto o STF quanto o STJ. Você pode sim aplicar o princípio da insignificância. Legal? Professor, você acabou de me falar que crimes contra a administração pública não se aplicam. Mas vejam, essa é uma exceção dentro dos demais crimes contra a administração pública. Legal? Então aqui é o crime de descaminho e os demais crimes contra a ordem tributária podem sim ser aplicados o princípio da insignificância. Por quê? Existe uma explicação bem razoável para isso. Porque nós temos uma lei federal que trata da execução da dívida, de dívidas tributárias, que nos fala, né, essa lei 10.522, que diz que as dívidas tributárias de valores inferiores a R$20 mil, serão arquivadas. Quer dizer, a União entende que nós estamos tratando contra crimes tributários, né, ordem tributária da União, tá? Se você está estudando para carreiras fiscais, por exemplo, esse é um tema mais importante para você. A União, se for tributos estaduais e municipais, nós temos que observar se há regras dos estados e municípios parecidas com essa aqui, tá bom? Porque às vezes é a mesma regra que a gente já falou dos requisitos subjetivos lá, as condições da vítima. Às vezes o que é inexpressivo, insignificante para a União, pode ser um valor considerável para um município pequeno do interior do Brasil. Legal? Então, nós temos que observar, né, se há dentro dos estados, dentro dos municípios, leis que têm disciplina parecida com essa aqui, né? Ou seja, aqui, no âmbito da União, nós temos a Lei 10.522, que vai nos dizer que dívidas inferiores a 20 mil serão o quê? Arquivadas. Tá vendo? Não serão executadas. O que a União entende? Que o custo que ela vai ter para executar aquela dívida é maior do que o resultado que ela vai obter. Então ela criou um parâmetro, fizeram os cálculos, falaram assim, ó, menos que 20 mil não compensa para a gente sequer executar a dívida tributária. Então pensa comigo, né? Se não compensa nem executar a dívida tributária, para que o direito penal vai se importar disso aqui? Se o direito penal tem que ser utilizado em último caso só, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Se o direito penal é a última ratio. Se o direito penal lida com nossos bens jurídicos mais relevantes. Entendeu? A lógica é bem tranquila, é bem simples. Então, se a União entende como ser insignificante isso para executar a dívida, para cobrar o devedor na esfera civil, não é o direito penal que vai se importar. Então, já que a União não se importa, né, já que a esfera civil não se importa, muito menos a esfera penal. Tá? Aqui é uma decorrência de uma outra doutrina que nós chamamos de princípio da tipicidade conglobante. Faz um parênteses aí rapidão. Vamos tratar sobre esse princípio rapidinho. O princípio da tipicidade conglobante foi desenvolvido pelo professor Eugênio Zaffaroni, argentino,
que também tem relação direta com o princípio da insignificância. Ele também trabalhava o princípio da insignificância e ele criou mais uma hipótese, né, mais uma subdivisão do princípio da tipicidade. Então, para o Zaffaroni, nós temos que analisar a tipicidade formal, material e conglobante. O que é a tipicidade conglobante? Essa a gente já falou. A conglobante seria o seguinte: não poderíamos condenar no direito penal condutas que forem aceitas por outros ramos do direito. Então, nós temos que analisar o sistema jurídico como um todo. Então, se para o direito civil aquela conduta ela é inexpressiva, se aquela conduta ela é insignificante, para o direito penal também vai ser. Então, para que haja uma tipificação para o direito penal, nós temos que analisar todo o direito. Se aquela conduta for estimulada, se aquela conduta for aceita por outros ramos do direito, não pode o direito penal ir lá e condená-la, beleza? Então anota aí, né, faz um parênteses aí no seu material. Se você ainda não analisou isso, tipicidade conglobante seria isso. Seria uma terceira repartição da tipicidade. Então a tipicidade seria material, formal e conglobante. Então essa ideia aqui do descaminho tem relação direta, é uma aplicação direta, é um exemplo da tipicidade conglobante. Ora, se a União não quer nem executar a dívida, né, como que o direito penal vai se importar? Então aqui é insignificante a conduta, princípio da insignificância. Legal? Bacana? Então só verticalizando um pouquinho mais o tema aqui. Então esse é o motivo. Agora, como eu falei para você, nós estamos falando aqui da união, né? Da união. Se nós tivermos um tributo municipal, por exemplo, eu tenho que analisar se o município executa dívida daquele valor. Se for um tributo estadual, mesma situação, né? Quando for tributos federais, né? IPI, IOF, né? Importação, exportação, dentre outros tributos federais, vai incidir tranquilamente aqui o princípio da insignificância, imposto de renda, dentre outros. Agora, quando nós tratarmos de impostos municipais e estaduais, tem que analisar o caso concreto novamente. Bacana? Contrabando. O contrabando é o crime do artigo 334-A, que foi desmembrado do descaminho. O 334-A, ele não é um crime contra a ordem tributária apenas. Ele também é um crime contra a administração pública e também contra a incolumidade pública. Por quê? No contrabando, a mercadoria que é importada, que é inserida no território nacional, ela não é, o cara não deixa apenas de não pagar o tributo, mas é uma mercadoria de circulação proibida. Ou seja, ele não poderia importar nem se ele pagasse o tributo devido. Legal? No descaminho, não. Se ele quisesse importar regularmente, ele conseguiria. Por exemplo, um computador, um notebook. Né? Se ele quisesse comprar, ele conseguiria, porque não é proibida o ingresso dessa mercadoria no território nacional. Agora, no contrabando, são mercadorias proibidas. Por exemplo, cigarro. Né? O cigarro não pode ser comprado, né, e inserido no território nacional. Então, é caso de contrabando. No contrabando, como regra geral, não se aplica, tá? O contrabando não se aplica, tá? Leva isso como regra geral. O STF já aplicou em casos extraordinários, mas a regra é o seguinte: não se aplica a insignificância para o crime de contrabando. Legal? A apropriação indébita previdenciária, né? 168A, também, como regra geral, não se aplica, tá? Não se aplica. STF também já aplicou em casos excepcionais, mas a regra é que não se aplica. Por quê? Porque aqui, na apropriação indébita previdenciária, também é um tributo que é considerado tributário, tá? Então aqui nós vamos fazer uma exceção a essa regra aqui, mas tutela-se a própria saúde financeira da Previdência, tutela-se o déficit previdenciário, ou seja, não poderíamos considerar essa conduta como sendo isoladamente insignificante. Aqui entra a questão dos crimes de acúmulo ou crimes de soma. São aqueles crimes que as pequenas condutas aparentemente não caracterizam uma lesão efetiva ao bem jurídico, mas se somadas diversas condutas naquele mesmo sentido, haverá uma lesão. Então é esse caso aqui. Legal? Crimes ambientais, tá? Aqui também nós temos uma imensa controvérsia, mas prevalece
que sim, tá? Que há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, tá? Prevalece que sim, principalmente no âmbito do STF. Em regra não se aplica, mas em casos excepcionais prevalece que sim, tá? Prevalece que sim. Ó, em regra não se aplica, tá? Mas excepcionalmente prevalece que pode se aplicar. Legal? Por quê? Aqui é a mesma questão, né? Por exemplo, um cara que está pescando em uma época lá do defeso, na época da piracema. Um peixe só que ele pesca é insignificante? Talvez. Mas, se a gente somar todo mundo pescando um peixe, vai haver uma lesão jurídica. Então, regra que não, mas em casos excepcionais pode se aplicar, tá? Crimes contra a fé pública. Aqui prevalece também que não se aplica. Por quê? Porque se tutela aqui a confiança. Por exemplo, crime de moeda falsa, tá? Crime de falsificação de documento público. Então prevalece que não se aplica o princípio da insignificância. Para ato infracional, né? A gente sabe que ato infracional é aplicação para menores, para inimputáveis, tá? Para ato infracional eu posso aplicar insignificância? Sim, sim. Nos mesmos moldes dos crimes, ok? Por quê? Nós vamos analisar todos os requisitos. Não seria justo eu deixar de aplicar o princípio da insignificância para ato infracional, porque eu vou estar dando um tratamento mais gravoso ao menor do que ao maior. Então, eu tenho que analisar o ato infracional, ele pode sim ser passivo do princípio da insignificância. Então, não é apenas para crimes e também atos infracionais, tá? Porte ilegal de munição, tá? E munição, quando ela estiver desacompanhada da arma, prevalece que sim, tá? Aqui nós temos a mesma situação de crimes de perigo abstrato, né? Crimes de perigo, ou seja, que se tutela a saúde pública, a incolumidade pública. Mas o STF e o STJ já decidiram aí em situações específicas que é possível sim você aplicar insignificância. O exemplo clássico, né, que nós temos aí é o cara que é preso com aqueles pingentes. O gênio da lâmpada tem a brilhante ideia de fazer um pingente com uma munição de fuzil, né, 556, 762, faz um pingente e sai na rua, né, ou boca aberta ali, né? E aí foi preso o cara com pingente e aí chegou até o STF essa discussão, se seria insignificante ou não o porte ali de um pingente, né? Em tese, não, porque é um crime de perigo abstrato, ou seja, é um crime que tutela a coletividade, é um crime transindividual, não tenho como aferir se houve lesão ou não. E chegou até o STF acabou decidindo que sim, que se aplicaria a insignificância nesses casos excepcionais. Então a regra é o quê? A regra é que não se aplica para crimes que envolvem porte de arma de fogo, crimes que envolvem a lei do desarmamento. Contudo, porte de munição desacompanhada da arma, em pouca quantidade, vem prevalecendo que pode incidir o princípio da insignificância. Tá? Anota isso daí. Outra súmula interessante, né? Rádio pirata, em especial quando há transmissão de internet, né? Internet via rádio. Né? Aqui seria crimes contra as relações telefônicas, né? Crimes que envolvem relações telemáticas, telefônicas, telecomunicações, tá? Para o STJ não se aplica o princípio da insignificância, quer dizer, ainda que a onda ali magnética do rádio seja de baixa frequência, não se aplicaria a insignificância. Veja, súmula 606. Não se aplica o princípio da insignificância aos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9472/97. Tá? O STF já entende, complementa aí, o STF já entendeu que sim, que é possível sim, em casos excepcionais, a aplicação da insignificância para crimes que envolvem radiofrequência. Aqui há uma distinção entre o tipo da atividade, né? Se seria o STF entendeu que sim, para o caso do quê? De uma rádio comunitária. Uma rádio comunitária. Não era transmissão de sinal de internet, era rádio comunitária, tá bom? Mas o entendimento do STJ é que não se aplica e do STF é que se aplica em casos excepcionais. Professor,
Como eu faço na minha prova? Meu Deus do céu, você está me deixando maluco, não é possível. Sempre leve em consideração entendimento simulado e provavelmente ele vai citar para você, ó, STJ ou STF. Tá? Isso se a sua prova for um nível mais difícil. Se a sua prova for um nível mais tranquilo, dificilmente o cara vai te cobrar isso aqui. Por quê? Assuntos que tem polêmica, o examinador tende a evitar. Tende a evitar. Para quê? Porque ele já sabe que vai ter discussão, que pode ter anulação. Então ele tende a evitar. Legal? Então, essas questões que eu falei para você, ó, STF entende que sim, STF entende que não, é difícil cair na prova. Quando tem súmula, é mais fácil cair. Aí você tem que ter em mente, legal, ó, a súmula do STJ, mas o STF entende que não. A súmula do STJ, o STF entende que sim. Quando tem entendimento simulado, você tem que ter um pouco mais de atenção. Nos demais casos, eu particularmente acho improvável cair, tá? Na nossa aula aqui não dá para entrar muito em detalhes porque nós não temos tempo, né? Não temos tempo aí de trabalhar muito aprofundado cada um desses delitos. Olha lá, violência doméstica e familiar. Isso aqui é pacífico, tá? STF e STJ. Entendimento simulado pelo STJ. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito de relações domésticas, tá? Porque aqui o delito tem uma reprovabilidade maior. Então, ainda que haja ali uma possível cogitação do princípio da insignificância, não é possível trazê-lo aqui nesse caso, tá? Entendimento simulado pelo STJ. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui você tem que saber legal, tema da moda, tema que está em relevância, então você tem que saber bem. Então não é possível a aplicação do princípio da insignificância para violência doméstica familiar contra a mulher, entendimento simulado pelo STJ, 589. Furto qualificado e agente reincidente. Tá? Aqui nós temos um tema um pouco mais conturbado, vamos dividir em dois. Furto qualificado. Lembra do exemplo que eu te dei na primeira aula? O cara furtou uma galinha, duas pessoas furtaram uma galinha. É insignificante? Geralmente o STF entende a regra aqui para furto qualificado, anota aí, ó. A regra é não, tá? É não aplicar o princípio da insignificância. A regra é não aplicar a insignificância. A exceção são casos extremos, tá? Casos pontuais. Tá bom? Então, como regra geral, não se aplica porque há uma maior reprovabilidade, mas o STJ e o STF vem entendendo que é possível, que por si só a qualificadora do furto não seria suficiente. Em especial essa qualificadora do concurso de agentes, né? Duas pessoas ou mais cometem um furto, ele deixa de ser furto simples e torna-se furto qualificado. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, no meu caso lá, do cara que furtou a galinha, eu considerei como insignificante, não indiciei eles pela prática do crime de furto, apesar de ser qualificado. Mas é um tema conturbado. A regra geral é o quê? Não aplicação. Existe um informativo recente do STJ, eu acho que foi o 667, o 665 agora, que trouxe também um caso, que trabalharam um caso ali, justamente nesse sentido, dizendo que a qualificadora por si só não exclui a insignificância. Tem que analisar os demais requisitos. E a questão da reincidência, mesma coisa, tá? A regra é não aplicar, mas há possibilidade e há julgados que aplicam a insignificância para casos excepcionais, tá bom? Professor, você quer me deixar maluco? O que é isso? É isso mesmo, não tem outro jeito, não tem como, eu não tenho como te enganar que o tema é conturbado dessa aplicação. Lembra que eu te falei na outra aula, o importante para todo mundo que está assistindo a aula agora, independente do seu concurso, o importante é você saber o que é insignificância, quais são os requisitos, qual a natureza jurídica, o que exclui, o que não exclui, o que é fato típico, qual que é tipicidade formal material, ou seja, genericamente falando. Se você aprendeu isso aí, você vai responder 90% das questões. Agora, a depender do nível do seu concurso, você vai ter que entrar aí na aplicabilidade ou não em cada caso concreto, em cada tipo de delito. Aí vai depender do estudo que você está fazendo, se você vai se aprofundar ou não. Como eu falei aqui, regra geral é essa. Tem súmula, presta atenção. Alguns tópicos já são tranquilos, né? Os que não há divergência, por exemplo, descaminho, isso aí já é pacífico, tranquilo. STF e STJ entende que é possível a aplicação dessa insignificância e tem um requisito objetivo, R$20.000. Isso cai bastante, é tranquilo, isso tem que saber. Demais crimes, né? Crimes com violência doméstica contra a mulher, também tranquilo, pacífico, não é cabível. Beleza.
a chance de cair isso na prova é muito maior. Esses crimes em que há uma divergência, chance de cair bem menor. Se você tem que saber, depende da sua prova. Se você tiver com muita vontade, muito sangue no olho, já tiver muito tempo na caminhada, se tiver tempo para estudar, o estudo para concurso também envolve estratégia, custo, benefício, tudo tem que ser analisado. Aí você aprofunda um pouquinho mais. Legal? A minha função aqui é te dar o caminho e aí você continua a sua caminhada. Beleza? Tudo bem? Então, gastamos aí 2 aulas para explicar o princípio da insignificância, a sua incidência ou não. Acredito que foi bem interessante isso aqui. A gente trabalhou de uma maneira bem aprofundada, como alguns professores geralmente costumam não trabalhar. Por quê? Porque eu percebo que cai bastante em prova, é um tema importante, um tema recorrente, e eu não vou deixar você na mão com relação a isso. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Nossa próxima aula, continuamos tratando aí de outros princípios modernos do direito penal, outros princípios que nós podemos também aplicar aí o direito penal. Legal? Então, continue aí, continue estudando, conte sempre conosco e força na sua caminhada.